povo, muito boa tarde. Está no ar o melhor para você deste 5 de março, quarta-feira de cinzas. Hoje é dia, de se despedir do carnaval e para a Igreja Católica a data abre as portas para um momento bem especial, a Quaresma. Aqui no estúdio eu recebo o Padre Mário Silva, pároco da paróquia Nossa Senhora Aparecida, do bairro 13 de Maio, e a gente vai entender sobre os costumes, ao longo desses 40 dias. Quarta também é dia do quadro Meus Direitos e a gente volta a falar sobre uso capião. Aqui no estúdio eu vou receber novamente o advogado Bruno Barci Lemos, que vai responder algumas dúvidas que ficaram pendentes na outra participação dele aqui no programa, tá? Esse assunto sempre rende muitas dúvidas, então já fica de olho. Nós vamos ainda ficar por dentro das novidades da confeitaria para essa Páscoa, de 2025. Eu já vi que o preço do chocolate está nas alturas, mas aí a gente vai ver o que o mercado tem preparado. Então já fica de olho que eu te garanto que com água na boca você vai ficar, tá? Claro, que tem muitos outros assuntos. O melhor para você está começando. E, inclusive, a gente começa falando exatamente sobre a Quaresma. É que a quarta-feira de cinzas marca o início desse período, que é um apelo à conversão. Para a gente entender mais sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o Padre Mário Silva, pároco da paróquia Nossa Senhora Aparecida, aqui no bairro 13 de Maio. Bem-vindo, Padre Mário. Boa tarde, tudo bem? Oh, Padre, maravilhoso. Tudo bem? Como é que tá? Tudo bem, tô ótima, graças a Deus. Padre Mário, quando a gente pensa, na festa do carnaval, aí o povo diz assim, é a festa da carne, é a festa da folia. E para quem é católico, a gente sabe que marca exatamente hoje a quarta-feira de cinzas, que a gente já tem essa sensação que é tipo assim, de mudar, de começar um novo tempo. Quando a gente fala do carnaval e vem exatamente para a Quaresma, é como se fosse uma coisa muito extrema, O que é, de fato, essa quarta-feira de cinzas, o que ela representa? Tem um momento que é especial para a Igreja Católica, que já aconteceu hoje em muitas igrejas, Inclusive, a gente tem até algumas imagens que mostram um pouco desse ritual, digamos assim. O que significa a quarta-feira de cinzas? A quarta-feira de cinzas, ela marca justamente o início do tempo da Quaresma. A gente começa esse tempo que vai de hoje, quarta-feira, até o domingo de Ramos. Então aí nós vamos meditando e vivendo 3 práticas de modo especial. Nós nos dedicamos à penitência, à oração, e aí a gente vai aprofundar, tem muitos momentos de oração, e é um tempo fortíssimo para que a gente viva a dimensão também da caridade, para fortalecer, Fortalecer nossas relações, em primeiríssimo lugar, reconhecermos hoje, o dia todo de reflexão é de que viemos do pó e ao pó nós vamos voltar. E isso gera em nós a humildade, Sim. Se a gente olha, o próprio livro do Gênesis nos diz que o homem foi feito do pó da terra, do barro, Deus modelou o homem. E a gente não pode esquecer que é humus, Humildade é isso, humus, o que vem da terra. E a quarta-feira nos lembra realmente que nós precisamos estar no estado de humildade. E a gente pensa, você falou aí sobre a questão da penitência, e a gente ouve muito falar em pessoas que dizem, eu vou ficar 40 dias sem comer chocolate, eu vou ficar 40 dias sem comer carne. Quando a gente fala em penitência, a gente tem que pensar em que sentido? Seria, de fato, deixar de lado ali algo que a gente gosta, em termos de alimentação, em alguma conduta que a gente tem? O que representa essa penitência nesse sentido? A penitência, ela representa a disciplina da alma e do corpo. A gente sabe que a gente precisa de disciplina. Tá aí, você conseguiu no próprio corpo um resultado que você vem buscando e com muita disciplina. Tenho certeza que você envolveu. Sim. Então, isso lhe educou para isso. Então, a penitência, ela nos educa, tem um valor espiritual. Nós temos muitos católicos acordando às 4 horas da manhã para rezar. Então, tem um valor espiritual também, oriundo daquele sacrifício, e nos recorda ainda mais o sacrifício maior de Jesus. Por exemplo, quando a gente vem a jejuar, hoje é dia de jejum. Sim, e era até abstinência. Isso que eu perguntar, O que se come nessa quarta-feira? Pronto, hoje é dia de jejum e abstinência. Por que a gente faz isso? A gente faz com um objetivo, de qual? Da gente mortificar o próprio corpo, lembrando do sacrifício de Jesus, mas também incentiva a caridade. Porque se eu estou sentindo fome hoje, imagina as pessoas que precisam, que têm tantas necessidades. Então, me estimula também a ser mais caridoso. E hoje é muito especial. A tradição sempre pede para que as pessoas
evitem toda espécie de carne, não só carne vermelha, porco, frango. E aí a gente pode ir para outros, como peixe, ovos, Sim. outras realidades, outras proteínas, na verdade, né? Outras proteínas. E isso virou uma tradição. Geralmente as pessoas já aproveitam para fazer uma comida de peixe, alguma coisa Sim. do tipo, né? Já virou uma tradição. Falando em tradição, né? Vamos falar sobre os costumes que vem aí ao longo desses 40 dias. O que geralmente, a gente sabe que quando vai chegando a Semana Santa, a gente já pensa naquela pessoa que não vai varrer a casa, que não pode de jeito nenhum, e tem gente que acha que isso é uma besteira. Só que a gente sabe da importância, né, de tradições como essa. Quais são os costumes, Padre Mário, durante esses 40 dias que são mais comuns? Olha, as nossas tradições, elas são bem bonitas, porque todas vão ser realmente ligadas à paixão, é o ápice da nossa vida cristã, é o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então as pessoas se acostumam sempre a irem fazer a via sacra na sexta-feira, impõe sobre si algum tipo de penitência, como você já disse, né? Eu preciso, de repente, ter um refrigerante que eu gosto muito, que eu acho que não faz bem ao meu corpo, e eu poderia passar esses 40 dias sem, quem sabe depois não continua e abandona, entendeu? Porque é alguma coisa que você vê, então você muda essa prática, é sempre nesse sentido. Nossas tradições, elas sempre têm um cunho espiritual e outro humano também. Então, sempre é dessa forma. E que eu acho, né, como quando a gente se desliga um pouquinho do que nos satisfaz ao nosso corpo, acaba nos aproximando mesmo, né? Que a gente percebe outras coisas ao nosso redor, porque às vezes a gente busca muito imediatismo, né, Padre Mário, assim, do que nos satisfaz daquele momento, né? Outro tema que é super importante é exatamente a campanha da fraternidade, que começa também nesse período, né? Hoje já inicia a campanha da fraternidade. Eu falei, né, uma das dimensões que nós levamos em consideração na Quaresma é a dimensão da caridade. E a campanha da fraternidade, ela sempre traz um tema social de relevância. Esse ano, o tema vai ser ecologia e fraternidade, não é? A gente traz no cartaz da campanha o próprio São Francisco de Assis, que é uma referência de ecologia para o mundo todo. Essa semana mesmo eu fui numa clínica veterinária, tinha lá um São Francisco, assim, e a gente já olha com aquele olhar bom de dizer assim, meu Deus, é alguém que ama a natureza. Sim. E nesse sentido, a igreja entende que ela precisa tocar em assuntos que são relevantes, tanto para a igreja como também para o mundo, Não gerando essa bolha, dimensão da caridade. Que eu acho que Exatamente. às vezes acontece muito isso. E eu acho que muitas vezes os cristãos acabam sendo muito criticados nesse sentido, que é como se vivesse na bolha da igreja e que quando sai da igreja não consegue transbordar o que de bom a igreja também oferece, né? Então eu acho que as pessoas, a gente se cobra e também quem vê de fora, que é sempre com aquele apontamento. Mas não vive na igreja e de que adianta não comer chocolate e estar falando mal dos outros, né? Que mensagem, Padre, assim, o senhor deixa, né, pra gente nesse período de quem quer viver mesmo a Quaresma de uma forma para se aproximar de Deus, de trabalhar a caridade, de perdoar, assim, coisas que muitas vezes fazem mal a nós mesmos, né? A partir de observar o outro que você acha que vou machucar o outro e no fundo acaba sendo ruim pra gente também, né? É uma renovação espiritual. A gente pretende entrar na Quaresma hoje e chegar lá no finalzinho para viver o mistério da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus e fazer aquilo que o próprio nome Páscoa sugere, uma passagem. E a Quaresma é o caminho. Como no deserto, a gente precisa atravessar o caminho do deserto, reconhecendo algumas dificuldades, sendo sinceros conosco. A gente precisa ser sincero não só em relação aos pecados, mas também aos defeitos, né? Que são coisas distintas. E que a gente às vezes sabe que somente nós podemos fazer alguma coisa para mudar aquilo que não está bem, com a ação do Espírito Santo, mas depende muito do nosso esforço. Então, o que nós começamos hoje, esse tempo quaresmal, deve nos fazer caminhar às vezes por um negócio assim, até escuro, porque entrar dentro de si é descobrir coisas que a gente não quer descobrir. Sim. E o Espírito Santo nos conduz ali para que a gente descubra e chegue num processo de cura que lá no final a gente sabe que nós, em ação com o Espírito Santo,
chegamos em uma cura. E é tão bonito quando a gente faz essa passagem realmente, não é? E hoje, eu até, na minha leitura diária, eu li uma coisa que eu gostei muito, que dizia exatamente isso. Às vezes a gente quer entregar a nossa vida a Deus só quando algo dá errado. Quando a gente faz do nosso jeito, tá tudo certo, sou eu que decido. Quando algo sai do caminho, a gente, Senhor, vem aqui. Então, que a gente aprenda, né? Como o Padre Mário falou aqui, a entregar e permitir que o Espírito Santo guie os nossos passos em meio às fases boas e ruins, né, Padre? Porque Exatamente. às vezes a gente só quer assim, dando tudo certo sou eu, quando não é Deus me socorra. Então que a gente tenha esse discernimento, independente da religião, né, que seja quaresma, os 40 dias vão se repetindo ao longo do ano inteiro, que eu acho que assim a gente consegue ser pessoas melhores, né? Exatamente. Ó, quer mandar um recadinho? Que é até cíclico, né? Verdade. Todo ano tem. É verdade. Não é? Deus conta conosco, mas Ele sabe que às vezes a gente, né? Ai, Deus. Se propõe, aí não faz. Aí Ele dá outra chance, aí né, Nosso Senhor Padre? dá outra chance. É a misericórdia de Deus. Jesus, né? me dá mais chance aí, Senhor, que tu sabes, né? Ele sabe das nossas fraquezas. Bora seguir o Padre Mário lá no Instagram. É Padre Mário PV, né? Mandar um beijo pra turma de Ingá também, que ele tem uma história muito bonita lá em Ingá. Mas agora tá aqui por João Pessoa, no 13 de maio, né, Padre? Já Exatamente. se acostumou aqui nas bandas de cá? Tô me acostumando, mas já tô muito feliz. Eu acredito. Obrigada, viu, Padre? Eu que agradeço. Até a próxima. Deus Seja te sempre. abençoe. Amém. Osteoartrite, olha que nome difícil, enxaqueca, dores nas costas, nos ombros, lombar, pescoço. Essas são apenas algumas, viu, das indicações da quiropraxia. Ela é uma prática milenar que, por causa de uma característica bem peculiar, gera aí dúvidas do tipo, será que isso é seguro, hein? Então, preste atenção na reportagem. Mãos que são um verdadeiro alívio para a dor. É na quiropraxia, a técnica da fisioterapia, onde se melhora a mobilidade e funções gerais do corpo. A dor é o carro-chefe do tratamento da quiropraxia. Além disso, tem todas as questões de correção postural, ajuste postural, tendo em vista que às vezes a gente até tenta trabalhar o ajuste postural trabalhando só o músculo, mas existem ali alterações na faceta vertebral, na articulação, que precisam ser corrigidas para que possa potencializar o efeito de correção postural. E aí tem a questão de alívio de dor, alívio de tensão, alívio de estresse, tendo em vista que existe participação também do sistema nervoso, quando a gente faz uma manipulação de quiropraxia no paciente. Então, são efeitos secundários que vão trazer um bem-estar completo para o paciente. Há 8 anos, tirando o peso dos ombros de muita gente, Wagner explica que, apesar daqueles conhecidos estalos, a prática não é perigosa, mas nem todo paciente pode fazer. Pacientes que apresentam alteração de estrutura óssea, então paciente que tem osteopenia, o princípio da osteoporose, a própria osteoporose, paciente em grau avançado de artrite reumatoide, pacientes em estado febril, paciente que pode estar em investigação de fratura, paciente em tratamento oncológico, são situações que são descartado o uso da quiropraxia como forma de tratamento. Agora, vale salientar que, como qualquer técnica, ela precisa ser executada por um profissional adaptado para executar a técnica. E para os curiosos, nada de tentar reproduzir aqueles famosos vídeos na internet, porque é machucado na certa. Proxidão ligamentar, como até próprias fraturas e quadros de alteração de disco vertebral. Então, uma execução sem ser acompanhada por um profissional adequado pode sim trazer riscos. Então agora chegou a hora da gente colocar a mão na massa, pode-se dizer assim. Então, doutor, qual é o primeiro diagnóstico aqui da nossa paciente, a Andréia? Eu percebo um ombro direito mais decaído, mais baixo do que o esquerdo. Então, já percebo uma leve inclinação de cabeça, certo? Feito isso, eu vou para o toque. Então, eu vou tocar nas estruturas dela para entender o que é que pode estar, o que é que essa estrutura pode me trazer de informação também para criar o diagnóstico dela. Então, quando eu venho na Andréia, eu percebo que toda a musculatura que participa desse arcabouço do ombro apresenta um grau de tensão bem elevado, certo? Então, eu já puxo aqui para a cervical, para as vértebras do pescoço, e aí eu percebo, através da avaliação clínica, alterações aqui a nível da terceira, quarta vértebra da coluna cervical dela, né? No pescoço dela. Então, isso são informações que vão somando para o meu diagnóstico. Eu vou e peço para a Andréia girar sua cabeça para o lado direito, o máximo que você conseguir. Isso. Agora para o lado esquerdo. Isso, então o que a gente percebe? A gente percebe que ela consegue virar mais a cabeça para o lado esquerdo do que para o lado direito. Então já começa a somar
um ombro mais caído, um músculo mais tenso, a cabeça gira menos. Então, isso são somatórios que eu vou juntando já para saber qual tipo de técnica eu vou aplicar nela. Então, Andréia, muita dor no ombro, nas costas? Muita, muita. Principalmente assim, nessa região que ele explicou dos ombros, as costas também. Acredito também por causa da minha profissão, sou recepcionista, muito tempo sentada e eu não sento na posição certa, ereta, eu fico muito corcovada às vezes. Uso de bolsa também, uso muita bolsa de lado, muito peso. Acredito que isso tudo vai influenciando. Então agora vamos se livrar das dores. Se Deus quiser, espero sair daqui 100% melhor, eu tenho certeza que sim. Durante a sessão, que dura em média 30 minutos, é muito dobrar de braços, mão na coluna e aquele barulhinho satisfatório. Nossa, incrível. Já senti uma melhora bem significativa. Tá gostando? Demais. Amei. Vou repetir mais vezes. Além de tratar dores nas costas e na cabeça, a quiropraxia também pode ajustar a má postura e até mesmo identificar problemas nas pernas. Porque às vezes por conta de alteração vertebral, o paciente começa a apresentar alteração no tamanho das pernas, vamos dizer assim, na discrepância das pernas. Então ele às vezes apresenta alteração no tamanho de uma das pernas, uma maior do que a outra, vamos dizer assim, para ficar mais fácil a compreensão. E a gente vem, faz a avaliação inicial, né, e avalia. E aí, quando encontra essa alteração, a gente vai investigar isso na vértebra, certo? Encontrou, faz o ajuste e vem e avalia novamente para saber se a gente manipulou o local certo e se houve o ajuste da perna. Wagner, paciente feliz, fim da sessão. O que é que a gente pode, assim, classificar, definir a quiropraxia? Então, a quiropraxia, ela consiste numa técnica, consiste em ajustes ósseos, certo? E a partir desses ajustes, a gente vai conseguir trazer para o paciente toda a questão de regulação de alteração vertebral ou articular, e aí respostas musculares, ligamentares e principalmente de alívio para o paciente. Ela bem executada, ela bem avaliada, bem aplicada no paciente, ela traz grandes resultados e, consequentemente, traz bônus para a nossa profissão, para o nosso reconhecimento e para o paciente, principalmente para o paciente. Eita, faz um barulhinho, por isso que eu disse, parece ser seguro, porque às vezes você diz, meu Deus do céu, estalou, né? Fez aquele, mas como disse aí, ó, buscando um profissional que seja capacitado para fazer isso, tá? Não vai ver na internet e achar que você pode fazer, não, que é super arriscado. Mas com um profissional assim como o Dr. Wagner, sem dúvida você vai sair, ó, renovado. Agora deixa eu falar sobre alagar, rastreamentos e proteção. Imagina aí, você ter o seu veículo protegido 24 horas por dia com um rastreador de alta qualidade, hein? Com alagar, rastreamento e proteção, você acompanha o seu carro em tempo real, tudo isso direto, ó, da tela do seu celular. Pensa que para por aí? Não, você tem também cobertura contra roubo e furto, assistência 24 horas com reboque, chaveiro, também pode trocar pneu, faltou combustível, a Lagato socorre, tá? Inclusive tem proteção até contra danos a terceiros. Tudo isso com muita agilidade, segurança e o melhor, um precinho que cabe no bolso, tá? E tem uma condição maravilhosa. As 30 primeiras pessoas que ligarem, pega o telefone agora, você já vai garantir, minha gente, adesão e taxa de instalação de graça. Isso mesmo, viu? Zero custo para você começar e seu veículo já fica protegido. Então não perca tempo. Você liga no 0800 940 2930 ou, se preferir, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela e aí você fala com o atendente da Lagar Rastreamento e Proteção Veicular. Quem tem Lagar confia, quem tem Lagar não se aperreia. Ó, no começo de fevereiro a gente trouxe aqui no quadro Meus Direitos o tema Uso Capião. O assunto bombou tanto, por isso hoje nós vamos esclarecer mais dúvidas sobre esse assunto. Roda a vinheta. E o nosso queridíssimo advogado Bruno Barci Lemos voltou a PRE, seu juiz, não foi, doutor?
Você nunca perria. Eu conversando com o doutor Bruno, eu fiz, doutor Bruno, esse tema fez tanto sucesso que eu tava lá no Conde e chegou uma telespectadora que mandou uma pergunta e lá vem ela me perguntar as coisas e disse, ai, doutor Bruno, é muita informação pro meu juízo. Doutor Bruno, para quem está assistindo agora o programa, não perdeu a primeira participação, vamos fazer o resumo, né, sobre o uso capião, que eu já entendi que ele tem alguns tipos, né, Isso. e que ele tem regras ali que são bem específicas, porque teve uma época que a pessoa pensava assim, se eu tiver no terreno há 5 anos, eu já posso dar entrada no uso capião, ou se for com 10 anos, só que a gente entendeu na sua outra participação que tem alguns pontos a serem observados, né? Isso, perfeitamente. Então, primeiramente, muito boa tarde, agradeço mais uma vez estar aqui com vocês e poder esclarecer isso para a população de uma maneira geral. Então, vamos lá, a gente partiu também da seguinte premissa na entrevista passada. Toda aquela pessoa que é dono, é proprietário de um imóvel, ela tem que cuidar daquilo que é seu, ou seja, ela tem que tomar de conta, como se diz, e não deixar abandonado, porque se assim o for, pode surgir ou pode dar margem para que realmente terceiros passem a possuir aquele imóvel e, consequentemente, você pode perder a propriedade pelo uso descontínuo daquela posse, entendeu? Então, Sim. É assim que a gente pode, primeiramente, conceituar o que vem a ser o uso capião e, dependendo de cada uma das circunstâncias e das modalidades que estão no nosso ordenamento civil, nosso ordenamento jurídico, pode sim haver a caracterização da uso capião em uma ou outra possibilidade ou modalidade. Aí tem uso capião rural, tem uso capião, vamos dar aquele resuminho. Isso, a gente pode classificar da seguinte forma: uso capião extraordinário, que é o que é mais comum e o mais certo, digamos assim, porque é da seguinte forma: quanto mais tempo você tem, menos requisitos você também tem para poder adquirir a propriedade e a posse daquele determinado imóvel. Então a gente começa com o uso capião extraordinário, que é de 15 anos, que ele pode também ser reduzido para 10 anos se você tiver aquele imóvel como sua habitação e desenvolver nele atividade comercial. Temos também o uso capião ordinário, que é aquele de 10, via de regra, de 10 anos, onde você, nesse caso específico, tem que ter um justo título, que é algum documento que justifique essa sua posse e essa aquisição da posse, certo? E também tem que ter, que ele pode ser reduzido também para 5 anos, né? Que você tem esses mesmos requisitos, mas também desenvolva a atividade como sua moradia específica. Temos o uso capião constitucional urbano e o constitucional rural, que aí também exige efetivamente que você não possua outro imóvel e que você tenha também ambos 5 anos, mas que você também tenha aquela propriedade como sua, desenvolva como sua moradia ou de sua família. E por último também, que eu até deixei como exemplo, que é pouco conhecido, que é o uso capião familiar, que é aquele do abandono de lar. Sim. Então, vamos supor que o marido ou a esposa realmente abandone o lar por 2 anos e aquele imóvel tem até 250 metros quadrados, então você é passível, inclusive, de perder a propriedade, mesmo dependendo do seu regime de casamento, mas você vem a perder a propriedade pela uso capião do cônjuge que ficou realmente remanescendo no imóvel, que utilizou aquele imóvel como sua moradia e da sua família. Vamos então às dúvidas que a gente ficou devendo respostas naquele dia. Vamos colocar aí na tela. Doutor Bruno, faz 25 anos que eu moro nesta casa. Todo ano ela aumenta 10%, só que esse ano aumentou 35%. Ah, peraí, calma. Isso é certo? Eu pagava R$400 e aumentou para 600. No caso, eu acho que está falando do valor do aluguel, né, doutor Bruno? Eu acho. Provavelmente. Então aí a gente não passa mais a conversar sobre o uso capião, né? Porque quando a gente está falando no contrato de locação, né, não tem mais aquele animus domini, que é exigido pela legislação. Mesmo morando a 30, 20, se você paga, fica claro que ali se trata, isso. Não tem nada a ver com o uso capião, pelo exemplo, né? está muito claro que ali existe um contrato, mesmo que seja verbal, de locação, e aí a gente não fala de animus domini, que você não está naquele imóvel com a intenção de possuir como seu. Você está realmente pagando uma locação ao proprietário efetivo do imóvel. E aí a gente descaracteriza realmente a questão do uso capião, mas para não deixar a telespectadora sem resposta, eu acho que ela está discutindo a questão de valor de aluguel. Isso. Então, no contrato de locação, de maneira geral, depois de 3 anos de efetiva atividade daquele contrato, daquele vínculo jurídico, existe sim a possibilidade, tanto do locador quanto do locatário, pedir a revisão do
valor do aluguel, contanto que, obviamente, ele demonstra que aquelas circunstâncias originárias justificam. Que gerou aquele vínculo contratual, por alguma circunstância não existem mais e aí possa pedir a revisão do contrato de locação. Mas aí, nesse caso, eu acho que ela questiona que subiu 10%, depois 35%. Existe essa possibilidade da pessoa aumentar quanto quiser, ou como você disse aí, inicialmente 3 anos, depois, se todo ano a pessoa quiser aumentar, pode, ou existe alguma lei que não permita isso? Então, teria que ver efetivamente qual é o vínculo originário que ela passou a ter, qual era o tempo de duração daquele contrato e, ao final do contrato, existe sim a possibilidade do locador reaver o imóvel, solicitar para si o uso do imóvel. Pode haver renovação? Pode. Ele pode propor um novo valor que seja superior àquele originalmente que foi contratado? Pode também, certo? Mas isso não impede também que, iniciado o vínculo contratual, após 3 anos do contrato de locação, você possa pedir a revisão. Logicamente, vai ter que demonstrar que aquele valor da locação está incompatível, digamos assim, com o valor de mercado, com outros imóveis de igual característica. Então, varia muito de cada caso. É importante que você possa buscar um acompanhamento de algum profissional que entenda realmente da área imobiliária. E aí, doutor Bruno, eu acho que entra muito essa questão, né? De dizer, mas se o imóvel é meu, eu cobro quanto eu quiser. Se não quiser pagar, vá-se embora que tem quem alugue. Às vezes eu vejo muito isso, as pessoas dizendo, nossa, era uma casa que estava toda acabada e o aluguel altíssimo. O locatário, ele tem direito, né? De botar o preço ali também que ele quer ou existe esse abuso, assim? Não, o locador. Isso melhor é o mercado que regula. Por exemplo, se o imóvel não tem a capacidade de realmente ser cobrado aquele valor específico, o mercado realmente se autorregula. Ele acaba que vai deixar muito tempo sem alugar aquele imóvel. E em contrapartida, se ele colocar um valor muito baixo, ele vai conseguir rapidamente um valor de locação. Tem que ter ali um bom senso, né, doutor Bruno? Digamos assim. Mais perguntas em tela, vamos à nossa próxima interação. Boa tarde. Meu pai faleceu e foi feito o inventário. Agora, minha mãe faleceu e meu irmão está morando na casa. Ele pode entrar com o pedido de uso capião quando já existe o inventário da minha mãe, da parte do meu pai, que ela fez quando estava viva? No caso, né, existe aí, desde que o pai morreu, foi feito o inventário, depois a mãe morreu, só que o irmão mora na casa. A gente está falando de imóvel de herança. Imóvel, sempre que quando tem inventário envolvido, existe o princípio da saisine, que logo do falecimento se transmite automaticamente a posse aos herdeiros. Certo. Então, quando a gente fala de aos herdeiros, são todos os herdeiros. Então, via de regra, não é possível realmente usucapi bem de herança, bem de herdeiros. Excepcionalmente, se efetivamente aquele herdeiro possuir aquele imóvel como seu efetivamente, e foi uma situação muito clara do ponto de vista assim, dentre os demais herdeiros, ele pode usucapi, mas são situações bem extraordinárias. Via de regra, é muito difícil, ou para melhor entendimento, que assim, não é possível usucapi bem de herança, sobretudo quando está o inventário aberto, assim eu estou entendendo pelo exemplo. Tá? Mas, excepcionalmente, é possível, sim, haver a usucapião de bem de herança e de herdeiros. Às vezes o que acontece, né, doutor Bruno, talvez aquela família onde cada irmão tem sua casa, esse já está morando nela, e aí as pessoas meio que ficam sem saber como agir, porque vai dizer assim, mas se a gente vender essa casa com dinheiro, ele não vai conseguir comprar outro imóvel, né? Às vezes fica nesse conflito ali, né? Pois é, aí entra a questão também, algumas discussões envolvendo um direito de sucessão, tá? Em que há o adiantamento da legítima. O que é o adiantamento da legítima? É o adiantamento daquilo que você teria por direito no caso do eventual falecimento do genitor ou do seu herdeiro, do seu pai ou da sua mãe, quem vai transmitir a herança, entendeu? Então, existe muito essa confusão. Às vezes, há o adiantamento em vida, e isso deve ser levado em consideração por ocasião do inventário, sim, mas aí a gente tem que analisar realmente sempre de caso a caso para saber se houve realmente adiantamento de legítima ou se houve uma convenção mais ou menos ali entre os pais para deixar cada um dos herdeiros num canto, mas isso deve ser bem delimitado por ocasião do inventário, que pode ser judicial ou extrajudicial. Mas como o doutor Bruno disse, nesse caso não tem como usucapi de algo que é para todos os herdeiros, né?
né? Mesmo Isso. morando. E me permite também, Desirê, na oportunidade da entrevista passada, eu deixei até aqui de fazer um esclarecimento que é muito importante, tá? A uso capião, justamente pela possibilidade ou pela constante evolução do Instituto, se assim a gente pode dizer, mas hoje ela pode ser feita tanto na seara judicial quanto extrajudicial. Então, quem pensa em usucapio imóvel, que antigamente imaginava que teria que discutir toda aquela situação no Poder Judiciário, hoje o processo pode ser dado entrada diretamente no cartório de registro de imóveis, logicamente sendo acompanhado por advogado e seguindo todos os requisitos que é previsto lá no provimento 65 do CNJ e no Código Nacional de Normas Extrajudiciais. Tá. Mais uma dúvida em tela, vamos ver o que o pessoal de casa quer saber. Moro em uma das casas que era da minha mãe há 10 anos. Ela faleceu e tenho mais 6 irmãos. Posso dar entrada no uso capião? É o Marco lá de Mangabeira. Um abraço, Marco. E aí? Então, Marco, é justamente o que a gente estava comentando agora, certo? Por ser imóvel oriundo de herança, muito provavelmente você não vai atender os requisitos aí da uso capião, porque você não tem essa exclusividade, não tem o animus domini, até porque provavelmente os seus outros irmãos também têm interesse nesse respectivo imóvel. Agora, só em situações absolutamente excepcionais é que é possível haver essa uso capião de bem de herança. Mais uma dúvida em tela. Hoje o quadro Meus Direitos retoma o uso capião. Boa tarde. Moro desde 2006 na casa. Morava junto com a pessoa que faleceu, que inclusive saiu da casa desde 2010. Tenho uma filha especial. Tenho direito à casa fazendo uso capião, mas descobri no cartório que existe um documento de gaveta no nome do cunhado dele, no caso do homem que faleceu. Pelo entendi, era o marido, era, né, o pai da filha, assim, pelo que está... Desde 2006, mora em 2010. Essa pessoa com quem ela morava saiu da casa, ela continuou, ele faleceu, ela tem uma filha especial, só que aí quando ela foi no cartório, existe esse documento de gaveta no nome do cunhado, né? No caso, o irmão desse ex-marido dela, o companheiro dela. Vamos lá. Pela questão do tempo aí, eu acho que ele já atinge realmente a possibilade de ser desde 2010, salvo engano, saiu de casa. Isso. E que ele faleceu, no caso. Ela mora lá desde 2006 e desde 2010 ele já tinha saído de casa, né? Que já entrava naquela questão que você falou, abandonou o lar, digamos assim, né? Exatamente, mas não sei se era convivente ou não. Enfim, pelo tempo, aparentemente já pode ter, a gente já teria como adquirir a propriedade desse imóvel por uso capião. Muito embora, quando ela procurou o cartório, não ficou muito claro se estava registrado na matrícula do imóvel algum instrumento de promessa de compra e venda, alguma coisa do tipo. Mas, se desde 2006 ou talvez 2010 não houve também nenhuma objeção de quem efetivamente quem poderia deter algum tipo de direito sobre esse imóvel, e você está nesse imóvel com a exclusividade por mais de 10 anos, aí a gente está entrando aí numa questão que seria a uso capião extraordinária, na verdade com a possibilidade de moradia própria, assim eu estou entendendo, certo? Existe uma grande chance de você conseguir a aquisição da propriedade mesmo mediante tendo esse contrato de gaveta, né? Isso, o uso capião. Aí teria que ver realmente Esse contrato de gaveta seria o quê, doutor Bruno? Pois é, não fica claro aí, não sei se seria uma promessa de compra e venda para terceiros ou talvez um contrato de aluguel, talvez, não sei. Realmente seria importante que você tivesse uma orientação de algum profissional para poder direcionar melhor a sua pretensão. Mais uma dúvida em tela. Vamos ver o que o pessoal de casa quer saber sobre uso capião em plena quarta-feira de cinzas. E olá, boa tarde. Eu tenho uma dúvida. Os meus pais faleceram, deixaram uma casa que não é escriturada, onde essa pessoa mora, né? E que está no nome dos antigos donos e 2 casas regularizadas. E aí, ao procurar advogados, me foi passado que a casa onde eu moro deveria fazer um uso capião autorizado, pois já havia falecido maior parte dos herdeiros. Essa casa tem apenas o contrato de compra e venda e está no nome da minha mãe. Ela entra no inventário mesmo sem estar regularizada? Vamos lá, muitas informações aí. Mas o que é importante deixar claro aí numa situação como essa é o seguinte, que a uso capião, assim como outras formas que estão colocadas no nosso sistema normativo, é uma forma, sim, de regularizar imóvel.
regularização fundiária. Então, quando a gente identifica que a casa que não tem registro, que a casa que não tem matrícula, que era de uns outros herdeiros, que passou para o nome da minha mãe, mas a casa não está sequer matriculada, seja na prefeitura com IPTU, seja no cartório de registro de imóveis. Então, a usucapião é uma forma, sim, de adquirir essa propriedade. Talvez, pelo exemplo, a mãe dela está dizendo que tem um contrato de promessa de compra e venda. Esse contrato de promessa de compra e venda pode ser utilizado como justo título, justamente para uso capião ordinária, que aí a gente está falando num prazo de regra de 10 anos, podendo ser também diminuído para 5 anos, se era utilizado para o nome da sua mãe como uma propriedade dela e da família dela. Sim. Então, é possível sim o uso capião e de uma forma de regularização desse imóvel, seja na via judicial, seja na via extrajudicial. Mas, salvo engano, ela passou também a informação de que a mãe dela já faleceu. Isso. Né? Então, assim, no inventário da sua mãe poderia ser transmitido, sim, esse direito, que é o direito da posse sobre esse imóvel. Você teria que ver com os demais herdeiros. Mas veja como é complicado. Não é tão fácil, né? Isso. Mas como a usucapião é uma forma de regularização imobiliária, de fundiária, existe sim a possibilidade até mesmo de já se requerer a usucapião diretamente por quem hoje a detém, tem a posse sobre esse imóvel. Não sei se, no exemplo, não me recordo agora se tinha irmãos. Ele disse que a maior parte dos herdeiros já tinham morrido, né? Talvez, não sei se era dos herdeiros anteriores. Ou se não ficou tão claro, né, doutor Bruno? Exato. Então, mas o que é importante dizer é que é possível, sim, a regularização. Tem que ficar atento só quanto aos tamanhos desses imóveis, porque às vezes se um terreno muito pequeno e é colocado assim em regime em umas casas pequenas, sim, a gente tem uma limitação, inclusive na lei de loteamentos, que não pode ter uma frente de 5 metros quadrados e, salvo engano, tem que ser no mínimo 125 metros quadrados, me falha a memória agora a metragem exata. Mas todas essas circunstâncias assim devem ser observadas, você deve sim procurar um profissional que detenha realmente a expertise na área, para que possa lhe orientar melhor qual o melhor caminho de você poder definitivamente adquirir essa propriedade e regularizá-la. Doutor Bruno, um minutinho para a gente finalizar com mais uma dúvida aqui em tela. Vamos ver o que o pessoal de casa quer saber. Olá, eu tenho uma pergunta. A separação, de fato, dá início à fluência do prazo do uso capião entre cônjuges? Menina, foi uma pergunta bonita, viu? O que significa, doutor? A separação, de fato, é tão somente a possibilidade de uma caracterização do abandono de lar. Sim. Então, perceba, se você tem um relacionamento e do dia para a noite o seu cônjuge ou sua esposa sai de casa, vocês adquiriram aquele imóvel na constância do casamento ou da união estável e simplesmente sai de casa, tem um lapso temporal de 2 anos e o imóvel está 250 metros, que é o que é exigido pelo Código Civil, então existe uma grande chance de você adquirir a propriedade daquele imóvel através da usucapião familiar, usucapião por abandono de lar. E como o doutor Bruno já tinha deixado bem claro aqui, independente do regime de casamento, né? Depois não vá-se embora e depois queira voltar pedindo, que se saiu depois de 2 anos, né, doutor Bruno? Seria a separação total, né? Se aí um dos imóveis já estiver registrado em um dos cônjuges, aí realmente não teria direito, porque o regime de separação total não daria direito realmente a essa propriedade. Doutor Bruno, hoje a gente quitou nossas dívidas com os nossos telespectadores. Vamos lá seguir doutor Bruno. É Bruno Barci Lemos, bem fácil de encontrar. Perfeito. Quem quiser acompanhar esse maravilhoso, muito obrigada por ter voltado aqui e nos ajudado, viu? Eu que agradeço. Bom mês de março aí que está só começando. Obrigada, doutor Bruno. Minha gente, agora deixa eu mandar um feliz aniversário, que hoje é o dia de festa para minha irmã Elaine. Coloca a foto dessa deusa aí. A mãe, né, de Francisco. Também é mãe de Ping e de Filó, porque ela é mãe de Pet. Olha o maridão dela aí, André, meu cunhado maravilhoso. Estudante de arquivologia, guerreira, viu? Ama maquiagem, cantar no karaokê, meu amor, é o hobby favorito dela, ela arrasa, viu? Então, Lali, minha deusa, que Deus te conceda dias felizes, de paz, com saúde e amor, que você merece muito, viu? Te amo, muito obrigada por tudo, minha irmã. Um cheiro, feliz aniversário. Agora, bora conferir um recadinho do Armazém Paraíba?
Não esquece, hein? Se você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui na tela, você baixa o aplicativo do Armazém e por lá você encontra mais de 30 mil itens. Em até 1 hora você retira na loja ou, se preferir, claro, né, recebe aí no conforto da sua casa. Já salvou o WhatsApp do Armazém aí no seu celular? 32225000, você liga, você manda mensagem, tira todas as suas dúvidas sobre os seus itens queridinhos, tá? E no Instagram, @ArmazémPB, você fica por dentro de todas as novidades da marca. Agora é o seguinte, eu vou para um intervalo bem rapidinho, aquela pausa rápida, mas não muda de canal não, porque na volta eu vou receber uma maravilhosa para a gente falar sobre as tendências da confeitaria para Páscoa 2025. Sai daí não que eu volto já. Ai, que pena. Eu dizia a ele, padre, eu prometo, eu não conto a ninguém, só a Zilcle. Pronto, contou a Zilcle, o Brasil todo ia saber. Você já ouviu falar sobre calistenia? É uma forma de treinamento que só usa o peso do próprio corpo e que promete bastante definição muscular. Aqui no estúdio eu recebo uma educadora física que traz as informações sobre esta prática. Já no quadro Quero Mais Saúde, o assunto são as amígdalas. A função, quando devem ser retiradas, 1 da tarde eu te espero.
Já estamos de volta com o melhor pra você e o período do carnaval passou, né? E muita gente começa a se preparar para Páscoa. E claro que todos os anos o mundo da confeitaria se reinventa. E eu recebo aqui a confeiteira Nili Soares, maravilhosa. Bem-vinda, Nili. Prazer. Você tá bem? Tô bem. Nili já preparou aqui uma pré-Páscoa pra gente. Só que esse ano, Nili, eu tô vendo as confeiteiras por uma boca só falarem com relação ao aumento do preço do chocolate. Aumentou demais, tipo, hoje bateu 189% o preço do cacau, de aumento, né? Sim. Então daqui para Páscoa vai piorar, vai aumentar mais ainda. Ai, Jesus. Aí dificulta para vocês, porque isso acaba tendo que ser repassado, né, Nili? Sem dúvidas. E aí tem que ir também um pouquinho de criatividade. Por quê? Nili tem aqui um cardápio, né, muito bacana, que, por exemplo, ó, ela trouxe pra gente esse ovo de Páscoa, que a casca dele não é chocolate, é um cookie. Todo de cookies. Minha gente, olha só, eu posso abrir, Nili? Pode, ó, pode aí, abrir. além disso, né, tem a caixinha, tem o laço personalizado, que tudo aí vai agregando valor ao produto, né, Nili? Gente, olha só. Ai, minha gente, me dá uma colherzinha aí, Nili. Ela disse que tu vai querer provar. Pode partir, quer partir ele no meio, não? Vamos partir? Né? Você que tá de luvinha. Isso. Olha só, minha gente, prepara aí, Sassão, pra tu não perder, cada mergulho é um flash. Nili, aqui tem quanto com relação a peso, assim, qual é a desse daí? Ele tem mais de 600. Ai, meu Daí. pai, ó, a casquinha toda Que ele é de recheado cookies. com creme Pra de lá, ovo Nili, pra lá. maltine Sim. e Nutella. Deixa eu ver. vamos Baixa um ver se vai dar pouquinho, certo. assim. Aí. Minha gente, olha. Ai, meu pai, Ai, Nili, esse daí tu vende por quanto, amiga? Ano passado ele foi na faixa de 89. Ai, isso é Esse bom. ano a gente vai se esforçar pra... Gente, Mantém. ai, chega água, chega babê aqui. Neste caso, o que a gente falar aqui de preço, desconsidere, viu? Porque até a Páscoa pode ser que tenha uma mudança aí nos valores, né, Nili? Isso. Você separou? Mas aí variar o recheio, né? Sim. Tipo, mudando, tirando chocolate. Olha, infelizmente, gente, ó, minha dieta tá comprometida. Ovo maltine, é? Isso. Mariana tá suja aqui, não tem nada não. Nili, você trouxe pra gente algumas fotos, meio que pra gente entender um pouquinho do que deve ser tendência esse ano na confeitaria. Vamos colocar aí na tela? Isso aí são barras recheadas, Isso já vai a opção de tentar, né, baratear a lembrancinha, a barrinha de chocolate, sai mais em conta, né? É bem procurado? Assim, ou você acha que tem gente... Ou meio que já caiu essa de ter que ter o ovo de Páscoa? As pessoas já estão entendendo que dá para presentear ou você acha que não pode faltar mesmo? Não pode faltar mesmo. O pessoal procura e procura bastante a questão do ovo mesmo, principalmente o ovo de colher. Ai, Nili. Nem tanto os outros. Nili, esse teu cookie, ele não tem pareia não, vê se mulher. Olha, Anselmo. E tem um, como é o nome disso, meu Deus do céu? Marshmallow. Um marshmallow. Nem de marshmallow eu gosto, mas no negócio dela isso fica bom demais, né? Ah. Bem melhor do que ovo de chocolate, viu? Mais fotos em tela pra Nili comentar com a gente, né? O que deve vir por aí. Ovo de Páscoa com muito brigadeiro. Isso, e o pistache. Pistache ainda tá em alta? Vai vir, acho que ele vai vir mais forte ainda esse ano. Tu acha, Nili? Eu pensei que tinha passado a Não. febre, porque tudo era pistache, Ele né? vai vir muito mais forte esse ano. Várias coisas de pistache. Ele e o biscoito Lotus. Qual é o biscoito Lotus? É Isso, esse aqui, isso. ó. Esse biscoitinho aqui, ó, que ele é bem... Eu não sei explicar. Pode dizer que é amanteigado com a canelinha, especiarias, especiarias, né? isso. É um biscoito com especiarias. Então deve vir forte também Bem. para essa temporada 2025, bastante. né? A gente vê, bota mais imagens aí, que as fotos também conquistam muitos clientes. Quando você faz o cardápio, não adianta lá botar lá só o que vem. Tem que tirar uma foto bonita também, Faço né, toda Nili? Essa foto aí foi do ano retrasado. Olha que coisa linda. Esse foi um ovo trufado, né? Que eu fiz. Ei, aí quando você está preparando o cardápio, você já tem um investimento para poder fotografar. Como é que você se programa também? Já vende e saiu a família que se dá bem, os amigos. Às vezes, aí tipo, o fotógrafo que vai já leva uma parte, né? Já leva uma parte. Me chama que eu tiro as fotos, isso. E às vezes, tipo, eu praticamente não como quase. Ela não Eu aguenta aguento nem mais. ver. Ela não aguenta mais, né? Mais inspiração. Olha, esse daí, Nili. Esse, pronto, de pistache. Vai vir muito pistache esse ano.
E esse daí vem o ovo e ainda vem Em tipo volta, creme. isso, porque a pasta de pistache, o creme dentro, ele é todo recheado de pistache e em volta é o pistache puro, né, banhado no chocolate. E é uma casca mais texturizada, Isso. que é exatamente com tipo os... Não é grão que chama, é... É o pistache mesmo triturado. É tipo como se fosse um amendoinzinho assim, né, digamos assim. Mais opções em tela para as nossas confeiteiras também já ficarem ligadas. As opções Isso, ovo trufado, né? Isso, ovo trufado. É muito difícil, Nili, fazer essas opções assim? Não, ele é tranquilo. Eu particularmente gosto mais dele do que o ovo de colher. Ah, é? É. E tu acha que o povo... Mas o pessoal gosta mais de do ovo de colher? colher. É. Então não pode faltar no cardápio ovo de colher. Deixa eu mostrar também aqui as outras opções que Nili trouxe pra gente. Esse é o quarteto, Nili? Isso, é o trio, ou 4 ou 5, fazem vários formatos, mas o kit degustação. Sim, legal. Aí um desse aqui, em média, no ano passado, você cobrava quanto, assim? Varia, tipo 39. Ah, isso aqui é legal, Isso, ele né? sai muito no pré-Páscoa. Entendi. Que aí é legal que você prova uma variedade, você vê pequenininho assim, mas no final das contas você come bastante, E no né? pré-Páscoa, o pessoal vai provando e já sabe o valor que vai querer, o sabor que vai querer na Páscoa. Esses vidrinhos assim, que às vezes vem decorado, vem com as opções, também acaba sendo uma opção legal, né? Às vezes pra quem quer fugir daquele, fazer assim um kitzinho, fica bonito também, né? Escolhem também, tipo, ovo no pote. Aí você coloca, intercala chocolate, recheio. Aí tem aqui uma barra recheada. Essa é uma tendência que vem também. Não especificamente a barrinha, mas o recheio, que é o chocolate Dubai. Não sei se você já ouviu Nunca ouvi falar. É o que é isso? Então, tem um chocolate que está muito famoso, que é realmente feito lá em Dubai. Mulher, se os daqui tá por 180% a mais, imagina os que vêm de Dubai, E misericórdia. ele é com pistache e cadaif, que é tipo uma massa folhada. Que né, máximo, árabe. sei. Aí ele vem dentro recheado. Menina, então anota aí, ó, pistache, biscoito Lotus e chocolate Dubai. Chocolate Dubai. Senhor Jesus. E só pra finalizar, ó, esse aqui é pistache e o chocolate Lotus com a casquinha branca. Casquinha branca. O povo gosta de chocolate branco ou a procura é mais ao leite mesmo? Sai bem menos. Bem menos, né? Bem menos. específico. Acho que só quem gosta de chocolate branco é meu marido, viu? Ó, Nili maravilhosa. Obrigada por ter vindo bater esse papo com a gente. Eu sei que de agora, né, até a Páscoa vai ser muito Vai ser uma trabalho. correria. Que seja uma temporada muito boa pra você. Que você Obrigada. trabalhe assim com muito amor e carinho. E não deixe faltar o ovo de cookies, esse tá? é o que mais sai. Ai, que delícia! Obrigada, viu? Obrigada. Maravilhoso. Ah, vamos seguir essa maravilhosa, ó. Meu Xodó Confeitaria Artesanal. Ela tem muita coisa gostosa e linda, viu? Vão lá conferir o trabalho dela, que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Obrigada, Nili. Beijo pras crianças. Agora, minha gente, atenção, que eu não quero mais ver ninguém devendo, não, viu? Não me sujo no banco jamais, sabe por quê? Porque a Infinity Consumidor vai resolver sua bronca, viu? Comprou um carro, uma moto e aí não tá mais conseguindo pagar as parcelas? Chegou inclusive a receber ameaça de busca e apreensão? Ou então tá pagando, né, juros abusivos em financiamento de veículo, empréstimo, cartão de crédito ou até mesmo cheque especial? Fique tranquilo, meu amigo. Deixe, ó, a Infinity entrar em ação. Sabia que a Infinity garante reduzir sua dívida em até 80%, é isso mesmo. Por isso que ela é muito mais, ó, do que uma assessoria de juros abusivos, tá? A Infinity defende o consumidor, isso há mais de 40 anos. Então aproveita, liga pra Infinity, olha os números aí na sua tela, 4004-2821. Pelo WhatsApp você fala pelo 991015874 e aí você é atendido por um atendente especializado e a consultoria é de graça. Quer ir presencialmente? De segunda a sexta-feira, 8 da manhã às 6 da noite, aos sábados das 8 da manhã, 1 hora da tarde. A Infinity fica no Centro Empresarial Epitácio Pessoa, aqui no bairro dos Estados, tá? Lembrando que cliente Infinity Consumidor tem descontos em grandes redes de varejo, em farmácias, mercados, aplicativos de transporte, academias e muito mais. E se você faz parte da família Infinity, saiba que você ajuda o Núcleo de Apoio a Crianças com Câncer, que é o NAAC. Então vem para Infinity, a única que defende o consumidor. Quero saber, já segue o @TV Manaíra no Instagram. Sabia que todos os dias você pode interagir com as nossas postagens? Pois é, vai lá, @TV Manaíra, aproveita e me segue, viu? @DesireFala. Lembrando que dá para acompanhar o nosso programa de segunda a sexta-feira também pelo YouTube, viu? Quando você for sair de casa, leva a gente junto. É só pesquisar a TV Manaíra Oficial no YouTube. Aproveite, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações
sempre que nós publicarmos algo por lá. Não esquece de salvar o número do nosso WhatsApp nos seus contatos, combinado? Que aí você pode participar de entrevistas, sorteios aqui do Melhor para você. 99122-2540. Agora vem cá. Com praias paradisíacas e rica história, João Pessoa atrai turistas e visitantes empolgados por explorar a beleza e também a nossa cultura. Mas a verdadeira magia da cidade é percebida em detalhes, através de olhos experientes de quem conhece muito bem a região, o guia de turismo. Em uma época em que a conexão com a cultura local é tão valorizada, os guias de João Pessoa desempenham um papel fundamental. Quando o turista ele chega em João Pessoa, ele vai focar no sol, no mar e na história. História, cultura. Então o turista, cara, quando ele chega aqui, ele fica encantado com a história de João Pessoa, o homem. Fica encantado com a história de João Pessoa, a capital. A história da nossa bandeira. Por que a bandeira da Paraíba ela é preta e vermelha e tem o nome nego, que muitas pessoas falam nego. Então, tudo isso, quando você vai contando para o turista ele faz aquele filminho na cabeça dele e ele fala assim, caramba, eu não pensei que era desse jeito. E é mais do que eu pensava. O nome Paraíba, como as pessoas falam assim, aquilo ali é Paraíba, tem muita gente que não sabe nem o significado do nome. Né? Porque é um nome indígena, Paraíba. Então, tem muitas pessoas que não sabem. E a tradução do nome Paraíba, por exemplo... Rio difícil de navegar, mas as pessoas imaginam quando está nos chamando de Paraíba, acha que está xingando, mas está simplesmente nos chamando de rio difícil de navegar. Antes de eu ser guia, era assim, um prédio velho, uma casa velha, uma praça velha, uma igreja velha. Mas quando você começa a estudar a história da sociedade, aí você começa a ver a cidade com os olhos diferentes. Então, se você não teve um privilégio de um dia fazer um city tour dentro de João Pessoa para conhecer a história da cidade, o que era um prédio velho para você, uma praça velha para você, começa a ter sentido e começa a ter história. Isso que é o bom. Porém, é necessário ficar atento a alguns requisitos básicos ao escolher o seu guia. Para eu ser guia, o que é que eu precisei fazer para eu ser guia? Gostar de pessoas, as pessoas do atendimento. Segundo, você fazer o curso de guia, porque a nossa profissão ela é regulamentada. Então, por exemplo, você é repórter. Vamos imaginar que você sabe muita coisa sobre a história de uma pessoa, mas você não pode entrar no ônibus e guiar. Porque se você estiver fazendo isso, você está exercendo a profissão ilegalmente. Porque essa carteirinha que eu tenho no pescoço aqui, ela é federal. Então, para eu ter essa carteira, eu tive que fazer o curso de guia, que é um curso a nível técnico, para que você possa receber a sua carteira e assim você entrar nos carros e poder guiar. Então, eu sei da história da cidade, eu vou guiar. Eu sou um professor de história, eu posso entrar no carro e eu vou guiar meio mundo de pessoas dentro de um ônibus, porque eu sei a história de trás para frente e eu vou guiar? Não pode, porque se você estiver fazendo isso, você está exercendo a profissão ilegalmente, porque existe o curso de guia e nós temos uma credencial para isso. Então, a pessoa, ela quer guiar, ela quer ser guia, ela vai ter que procurar uma instituição para fazer o curso de guia e depois de 1 ano e 2 meses, ela terminar o curso dela, ela dá entrada no cadastro para pegar a carteira dela. Por exemplo, aqui na frente tem a minha carteira. Aqui atrás tem essa parte, tem um cadastro. Quer saber se minha carteira é original, se ela é falsa ou não? É só você pegar o seu celular, apontar para o QR Code, aqui vai dar todos os meus dados. As nossas carteiras, ela tem validade de 5 anos. Então, por exemplo, a minha está até, acho que é 2028. Quando for em 2028, eu tenho que renovar minha carteira, porque se eu não renovar a carteira, eu estou trabalhando de forma errada. Aí existe o guia de turismo regional, que no caso eu sou o guia regional Paraíba, existe o guia de turismo nacional e América do Sul. Quando eu fiz o meu curso de guia há 13 anos atrás, eu fiz tudo junto, guia regional, nacional e América do Sul. Eu posso levar qualquer turista para qualquer lugar do Brasil e da América do Sul. Porém, quando eu chego no outro estado, eu não posso guiar. Eu tenho que passar o meu grupo para uma pessoa daquele estado guiar. Além de buscar uma rota ágil e segura, o guia turístico procura levar os visitantes e turistas a um ambiente criativo, curioso, cultural e histórico. O local em que o guia Ângelo escolheu para a gente dar essa entrevista é o Hotel Globo. Por quê? Porque o Hotel Globo, rapaz, porque tudo começou aqui. Você sabia?
A capital da Paraíba começou em 1585, 5 de agosto de 1585, ali às margens daquele rio chamado Rio Sanhauá, que significa peixe da boca mole. Então esse Hotel Globo aqui é o primeiro hotel de luxo da cidade de João Pessoa de 1928. Resumindo, a turma que tinha dinheiro no passado não morava na praia. Quem tinha dinheiro morava aqui na parte histórica de João Pessoa, na parte antiga da cidade, e a evolução vai sentido praia. Então João Pessoa começou das margens do rio e a evolução vai para a praia. Então, nosso crescimento foi de dentro para fora, diferente de outras capitais. Entendeu aí? Por que eu escolhi o Hotel Globo? Porque tudo começou aqui, às margens do Rio Sanhauá, e aqui chamado de Porto do Capim. Há mais de 12 anos na profissão, Ângelo não apenas conduz visitantes pelos pontos icônicos de Jampa, ele compartilha histórias cativantes e sempre se surpreende ao final de cada passeio pela cidade. Todo dia é uma emoção diferente, porque todo dia é pessoas diferentes que você atende e tal, mas o que faz brilhar o meu olho é o passageiro, no final do dia, ele fala assim para mim: cara, valeu a pena. Ai, que paraíso, né, que a gente mora. E quando a gente conhece o nosso lugar, é realmente que a gente sabe valorizar, a gente só ama o que a gente conhece, né? Então o olhar do guia traz isso. Quando a gente passa no lugar, como ele disse, acha que é um lugar velho, sem graça, ali tem tanta história, né? Tanta vida. Um beijo pra Ângelo maravilhoso, sempre querido, tá? Vamos embora, amanhã eu volto, viu, ao vivo, a partir de 1h da tarde, e claro, né, que eu te espero. Quer rever qualquer conteúdo aqui hoje? TV Manaíra Oficial é o nosso canal do YouTube. Até amanhã, um beijo, fiquem com Deus, ó, as letrinhas subindo, obrigada pelo carinho de sempre.